Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula no dia de hoje. Deixa eu começar essa conversa de hoje para a gente fazer uma reflexão. Quando nós enxergamos uma pessoa, o que nos faz enxergar que essa pessoa é inteligente? Parece um questionamento fácil, mas pense em uma pessoa que você considera inteligente, qualquer uma delas por aí que você considera inteligente. O que fez você chegar a essa conclusão? Ela sabe muito, ela aprende rápido, ela tira boas notas, vamos falar assim, na faculdade, na escola, não sei. Resolve problemas com facilidade, ela tem boas ideias no dia a dia, da sua convivência com ela toma boas decisões, seja no trabalho, seja na vida pessoal. Ela consegue entender outras pessoas ou consegue se virar muito bem quando aparece uma situação muito difícil? Então eu quero que você perceba uma coisa nessa aula aqui que nós estamos falando aqui hoje. Quando nós chamamos alguém de inteligente, quando assim consideramos, estamos juntando várias características diferentes sobre essa pessoa. E esse é justamente o primeiro ponto importante da nossa conversa no dia de hoje. Inteligência é um conceito muito mais complexo do que parece. Eu sou o professor André Locatelli, seja muito bem-vindo à nossa Biblioteca de Gestão, Contabilidade e Finanças. E hoje nós vamos olhar para a inteligência por uma perspectiva muito interessante, não apenas como uma capacidade cognitiva, mas também pensando naquilo que acontece quando precisamos aprender, resolver problemas e lidar com situações novas no mundo profissional. E eu quero começar separando duas coisas que muitas vezes confundimos: conhecimento e inteligência. Conhecimento é aquilo que nós adquirimos no nosso dia a dia, são informações, são conceitos, procedimentos, experiências, tudo aquilo que aprendemos ao longo da nossa vida. E lógico, não posso dizer aqui que conhecimento não é fundamental, é fundamental. Imagina um contador que conhece profundamente os procedimentos da sua empresa, da área na qual ele trabalha. Ele sabe interpretar relatórios, ele conhece indicadores, entende os processos e tem anos de experiência prática na área. E isso é um enorme patrimônio profissional para ele. Mas agora imagine que aparece uma situação que ele nunca encontrou. E isso na nossa vida é muito comum, nos depararmos com situações controversas. No exemplo, um relatório apresenta dados inconsistentes, um comportamento do cliente mudou, um indicador caiu sem uma explicação plausível, sem uma explicação evidente, e nenhum procedimento conhecido responde exatamente ao problema. Nada resolve esse problema ali naquele momento. Então, nesse exato momento, o conhecimento continua sendo importante. Mas ele sozinho talvez não seja suficiente. É preciso investigar, é preciso relacionar informações, é preciso formular hipóteses, é preciso comparar possibilidades e talvez aprender alguma coisa nova com toda essa situação. E é aí que começamos a perceber que saber muito e saber lidar com aquilo que ainda não sabemos são coisas bem diferentes, né? E quando entramos na ciência da inteligência, aparece uma discussão bastante conhecida, o chamado fator G. Charles Spearman, ele observou que pessoas que apresentavam bom desempenho em determinadas tarefas cognitivas tendiam, em média, a apresentar também um desempenho positivo em outras. A partir disso surgiu a ideia de um fator geral de inteligência conhecido como fator G. E essa ideia teve uma importância enorme para a psicometria e influenciou décadas e décadas de muita pesquisa. Mas existe um cuidado fundamental. O fator G, ele é
um aspecto estatístico relacionado ao desempenho em diferentes tarefas cognitivas. Ele não é uma espécie de substância da inteligência localizada no cérebro. E, principalmente, uma pontuação em um teste de inteligência, ele não vai resumir uma pessoa inteira. Um resultado de QI, ele pode fornecer informações relevantes sobre determinadas capacidades cognitivas, avaliadas por testes que são padronizados, mas ele não resume automaticamente sua personalidade, sua criatividade, sua ética, sua motivação, sua experiência profissional ou sua capacidade de relacionamento com outras pessoas. Então, quando alguém diz essa pessoa tem um QI alto, nós podemos afirmar que, portanto, é inteligente em tudo. É preciso ter cuidado com essa conclusão, muito cuidado com essa conclusão, de que ela é inteligente em tudo. E existe uma distinção que eu considero especialmente interessante para quem está pensando em carreira e desenvolvimento profissional. A diferença entre inteligência cristalizada e inteligência fluida. A inteligência cristalizada está relacionada aos conhecimentos e habilidades que adquirimos por meio da aprendizagem e da nossa experiência. É o nosso repertório, é aquilo que aprendemos e conseguimos utilizar, conseguimos aplicar. Já a inteligência fluida está relacionada à capacidade de raciocinar diante de situações novas, identificar relações, formar conceitos, resolver problemas que não dependem simplesmente de repetição de conhecimentos que você já adquiriu. E isso acontece o tempo inteiro no nosso trabalho e não só no nosso trabalho, mas na vida pessoal. A experiência ajuda você a reconhecer situações que já conhece, mas chega um momento em que aparece alguma coisa bem diferente, uma situação que não se encaixa de forma perfeita naquilo que você já viveu, na experiência que você já tem. E aí você precisa pensar, precisa construir uma solução, precisa descobrir relações que talvez nunca tenha percebido antes. Então eu quero deixar aqui uma pergunta para você nesse momento. O que você faz quando aquilo que você já sabe não é suficiente? Essa é uma pergunta muito importante a ser respondida, a ser compreendida. Porque talvez seja justamente nesse momento que a capacidade de aprender se torna tão importante quanto aquilo que você já aprendeu. E aqui entra outro elemento fundamental, uma coisa que você já ouviu falar muito, e muitas pessoas falam nela todo dia, a memória. A memória participa do pensamento. Imagine que você recebeu 3 informações sobre uma determinada empresa. Um indicador caiu, as vendas mudaram, e a terceira situação, e o comportamento dos clientes também mudou. Olha que coisa interessante da gente pensar. Você precisa descobrir se existe alguma relação entre essas informações ou não. Não basta lembrar cada informação separadamente. Elas fazem parte de um conjunto. Você precisa manter essas informações disponíveis, comparar uma com a outra e ser capaz de relacionar sobre as relações que elas têm entre si. E aí que aparece o conceito de memória de trabalho. Ela está relacionada à capacidade de manter e manipular temporariamente informações durante uma atividade mental. Mas eu quero que você preste muita atenção numa coisa aqui. Memória de trabalho e inteligência possuem relação, mas não são exatamente a mesma coisa. A gente não pode afirmar isso. E existe outro ponto que parece e que merece muita atenção. Você provavelmente já viu falar que existem vários tipos de inteligência. Essa ideia ficou muito conhecida, principalmente com a teoria das inteligências múltiplas, né, de Howard Gardner. Também existem discussões sobre inteligência emocional, inteligência prática,
essas abordagens elas tiveram influência muita influência muito importante, mas existe uma diferença entre uma teoria ser influente e existir consenso científico sobre todas as suas afirmações. E isso traz uma lição muito importante para qualquer profissional. Aprender não é simplesmente aceitar uma ideia porque ela é famosa. É também perguntar, peraí, quais são as evidências dessa ideia? Quais são as críticas dessa ideia? O que foi confirmado, né? O que continua em debate, o que as pessoas continuam discutindo sobre esse assunto? Porque pensamento crítico também faz parte da nossa formação profissional. E é isso que nós temos que desenvolver. Agora vamos trazer tudo isso para o mundo real, no mundo que nós vivemos aí, do seu dia a dia. Porque a vida profissional apresenta situações novas o tempo inteiro. Uma legislação mudou, que é mais? Uma tecnologia nova é adotada, um cliente apresenta uma demanda inesperada, um processo deixa de funcionar lá dentro da empresa que você trabalha, se torna obsoleto, uma empresa precisa mudar a sua estratégia, e aquilo que funcionava ontem pode simplesmente deixar de funcionar amanhã, pode não ter mais validade no dia de amanhã. Nessas situações, o conhecimento anterior ele continua sendo importante, a experiência anterior também, mas pode ser necessário aprender algo novo, formular novas hipóteses, testar novas alternativas, rever decisões que antigamente você tomava, ou seja, mudar estratégia, né? E talvez uma das perguntas mais úteis para pensar sobre a inteligência seja que inteligente para quê? Né? Para que eu sou inteligente? Para que você é inteligente? Diante de qual problema você é inteligente? Eu sou inteligente. Em qual contexto você é inteligente? Ou eu sou inteligente? Porque a inteligência não acontece no vazio, não acontece no nada. Ela aparece quando nós precisamos lidar com algumas situações. E isso nos leva ao profissional inteligente. Não existe um único perfil de profissional que é inteligente. Nós não podemos nunca afirmar isso, um perfil único. Mas podemos construir uma visão muito mais rica do que simplesmente dizer, putz, o cara sabe muito, né? Porque o conhecimento técnico continua sendo indispensável. Mas sem repertório, temos menos recursos para compreender uma situação, fica muito raso. Então nós precisamos também interpretar as informações que recebemos, os bilhões de informações que nós recebemos todos os dias. Nós precisamos comparar as possibilidades, identificar as relações. Nós precisamos, e é necessário para o ser humano continuar aprendendo. E principalmente não só continuar aprendendo, mas questionar as informações que recebe. Avaliar também as evidências, né? Reconhecer os seus próprios limites, né? Isso é muito importante. E transformar conhecimento e análise em escolhas concretas e corretas, né? Então nós temos que pensar em várias situações do nosso dia a dia, como conhecimento, compreensão, análise, decisão, ação, aprendizagem. Então eu quero que você perceba que talvez termine em aprendizagem porque uma decisão não encerra necessariamente o processo. O resultado daquela decisão que você toma também pode nos ensinar alguma coisa. E agora temos um elemento que torna essa discussão ainda mais atual. Aí nós pensamos naquilo que está aí à tona, que é hoje a inteligência artificial. Hoje, sistemas de IA conseguem processar grandes volumes de informação, encontrar padrões, gerar texto, imagem, códigos e executar
determinadas tarefas em velocidades muito superiores às velocidades humanas em alguns contextos. E isso é uma coisa impressionante, nós temos que levar, nós temos que entender. Mas não significa que o julgamento humano deixou de ser necessário, muito pelo contrário, ele vai ser mais exigido, sob o meu ponto de vista. Porque quanto mais ferramentas inteligentes entram no trabalho, mais importante se torna saber fazer boas perguntas, avaliar resultados, verificar informações, compreender contexto, considerar as consequências daquilo que está sendo estudado, daquele contexto, escolher entre alternativas. Isso é inteligência artificial, por exemplo, escolher não vai fazer para você. E assumir responsabilidade pela decisão. Então, talvez a pergunta mais importante não seja: a inteligência artificial sabe responder? Mas muda a pergunta também precisa ser: eu sei avaliar essa resposta e decidir o que fazer com ela, se isso está correto, se isso não está, se está dentro do padrão ou não? E eu quero terminar essa nossa conversa de hoje voltando para a pergunta que nós fizemos lá no início. O que realmente significa ser inteligente? Talvez não exista aí no nosso conhecimento uma resposta muito simples, e talvez essa seja justamente uma das principais lições. Inteligência não deve ser reduzida simplesmente à quantidade de conhecimento que uma pessoa possui. É isso que eu estou dizendo para você aqui. Uma pessoa pode acumular conhecimento durante anos e ainda precisar aprender diante de uma situação nova. Pode cometer um erro e mesmo assim demonstrar uma grande capacidade de aprendizagem com aquela situação. Pode não ter uma resposta pronta e ainda assim saber exatamente quais perguntas precisa fazer. Então, por isso, eu gosto muito dessa ideia. Ser inteligente não significa ter todas as respostas, entendeu? Significa ter capacidade para aprender, raciocinar, compreender problemas, adaptar-se e encontrar caminhos quando as respostas ainda não estão prontas. E talvez uma das formas mais inteligentes de agir seja justamente reconhecer aquilo que ainda não sabemos e ter disposição para aprender. Pessoal, se você quer continuar estudando esse tema e colocar essas ideias em prática no seu dia a dia, eu preparei um material complementar para esta aula no dia de hoje. Ele é o kit de estudo da nossa aula número 2, que é essa daqui, de desenvolvimento profissional. Está disponível no link na descrição desse vídeo. Certinho? E aí fica uma pergunta para você levar daqui dessa aula do dia de hoje. Quando você não sabe o que fazer, você procura imediatamente uma resposta ou começa procurando entender melhor o problema no qual você está vivendo? Pensa nisso. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.